Opa, 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 bonitos e bonitas, eu sou o Pi, esse é o Revolucionário Casual. Vou tentar voltar um pouco com o conteúdo do canal. Hoje eu vou trazer um assunto da aula de antropologia que eu achei muito interessante. Trata-se do conceito de cismogênese, do autor Gregory Bateson. Primeiro, ele está estudando no livro Navem, a própria cerimônia Navem do povo Itamu. Esse povo, ele é mais conhecido por ser um povo caçador de cabeças. Esse ritual, basicamente, configura as relações entre os sobrinhos ou sobrinhas do lado paterno com os tios ou tias do lado materno. Lembrando que esse povo, ele é patrilinear, ou seja, as relações familiares são definidas a partir da linhagem paterna. Então, primeiro, esse ritual ele já vai cumprir uma função social de estar ativando as relações entre sobrinhos e os tios. Ambos os sexos participam desse ritual, porém eles vão ter cerimônias próprias. E o interessante disso é que existe dentro desse conjunto de cerimônias o transvestimento, ou seja, onde homens se vestem de mulheres e mulheres se vestem de homens e simulam um pouco o comportamento. A grande questão que é interessante para o conceito de cismogênese é que dentro desse transvestimento você vai ter um comportamento de simulação das mulheres baseado num espírito de fanfarronice, já o masculino com um tom de orgulho, onde as mulheres elas vão estar se vestindo com bastante pompa, bem adornadas. Então o Bateson ele tenta entender por que existe uma dicotomia entre o ethos, e por ethos eu estou dizendo o comportamento de modo geral. O ethos é um conceito que ele vai trabalhar e tenta encerrar um pouco disso, né? O comportamento, o espírito de um determinado povo ou de uma parcela desse povo. Então você vai ter mais de um ethos, e no caso a gente vai tratar do ethos feminino e do ethos masculino, e como que determinados comportamentos que surgem em indivíduos de ambos os sexos vão ser classificados como próprios de um ethos feminino ou próprios de um ethos masculino. E aí ele tenta então entender um pouco como é que se dá essa diferença entre os gêneros. Primeiro, vamos então propriamente ao conceito de cismogênese. Cismogênese trata-se de uma mudança cumulativa dos indivíduos baseado na relação entre indivíduos ou grupos de indivíduos. Ou seja, cismogênese tenta entender o fenômeno onde se desenvolve um ethos diferenciado para o feminino e um ethos para o masculino. Como que se daria então esses processos de mudanças? É preciso então tentar traçar mecanismos que vão poder estar definindo essas mudanças ao longo do tempo, considerando que muitas culturas você vai ter um comportamento tido como próprio do masculino e do feminino invertido com relação à nossa cultura, ou mesmo um comportamento onde não há uma divisão entre feminino e masculino, e ambos vão ter um comportamento que para nós, tendo em referência a nossa sociedade ocidental, vai ser um comportamento próprio do gênero masculino ou próprio do gênero feminino, o que a Margaret Mead vai tratar também no livro dela, né, que foi algo que a gente deu uma lida anteriormente. Bom, agora eu vou tentar então definir um pouco o conceito em si de cismogênese. Eu já coloquei que trata-se de uma mudança que ocorre a partir da relação entre indivíduos de forma cumulativa, ou seja, cada vez que um comportamento de um indivíduo, de um grupo de indivíduo, provoca uma reação no outro indivíduo, você altera então o comportamento inicial de ambos os indivíduos. Só para deixar mais claro, então imagine um grupo A de indivíduos que passa a adotar um determinado comportamento. Esse comportamento adotado por A vai levar a uma reação pelo grupo de indivíduos B. Então, essa reação, ou seja, essa mudança de comportamento dos indivíduos B provocadas pelo comportamento dos indivíduos A, faz com que os indivíduos A, então, tenham uma nova mudança de comportamento. Isso porque B já não reage mais da mesma forma. Desse modo, a cada etapa desse processo de ação e reação, onde ambos os indivíduos estão sempre mudando de comportamento, você cumulativamente vai ter uma mudança geral de determinada população. E essa alteração ela vai prosseguindo, se acumulando em cada etapa. Dessa forma, a gente consegue chegar a grandes modificações no comportamento. Esse tipo de modificação pode se dar de duas formas. Primeiro, de forma complementar, onde você tem uma mudança para sentidos opostos, onde um tipo de comportamento pode ser mais agressivo e mais dominador, o outro pode ser mais dócil
e mais suscetível, e eles tendem a se complementar no arranjo social como um todo. Ou mesmo pode ser simétrico, onde um comportamento mais agressivo, por exemplo, vai ser respondido com outro comportamento mais agressivo, e você vai ter toda uma cultura sendo levada simetricamente para o mesmo sentido, sempre mantendo essa relação de alteração. Esse tipo de alteração provocada pela cismogênese pode ocorrer em diversas instâncias. Primeiro, ele pode acontecer entre subgrupos de uma mesma cultura, indo na mesma linha de exemplo que a gente está usando, entre o ethos feminino e o ethos masculino. Aí uma outra instância já seria o aspecto mais individual, psicológico dos indivíduos, onde um determinado aspecto do comportamento vai influenciar outros aspectos. Então, um traço da sua personalidade pode provocar outros traços e, por último, também entre culturas. Então você pode ter uma relação entre duas culturas diferentes que vai estar provocando mudanças no interior dessas culturas, ou até mesmo criando numa zona de interação entre essas culturas um terceiro ethos, ou seja, um terceiro tipo de comportamento que não é reproduzido no interior dessas culturas, mas que vai estar presente nesse espaço de interação entre as culturas. Agora, indo para a parte onde todo esse conceito é trabalhado de forma mais sofisticada, bom, ele vai tentar então teorizar dentro desse ensaio quais seriam os mecanismos de coesão social que seriam inibidores desse processo de cismogênese. Isso porque, se a gente pensar que é um processo cumulativo e que leva a constantes mudanças, ele primeiro impediria a formação de um status quo. Você não conseguiria ter um status social estabelecido, isso porque constantemente haveriam mudanças e você teria sempre então uma instabilidade social. E não apenas isso, você poderia ter também um distanciamento dos indivíduos tão grande, ou mesmo um determinado comportamento tão exacerbado, que acabaria também levando uma instabilidade social muito grande. Então ele vai falar que não. Ele vai mostrar também que existem mecanismos que inibem o processo de cismogênese e que trabalham a favor da coesão social. O primeiro mecanismo de coesão social que inibe então o processo de cismogênese é a própria censura dos extremos. Então ele vai mostrar que não é porque um determinado comportamento é aprovado dentro daquela sociedade que quanto mais esse comportamento for levado ao extremo, aquilo vai ser respectivamente mais aprovado. Pelo contrário, então existe uma linha também de limite, onde um excesso de agressividade, um excesso de um comportamento dócil, de dominação, submissão, vai também estar sofrendo censuras, por mais que em doses moderadas seja algo aprovado para aquele determinado conjunto ou indivíduo. Outra questão que ele levanta é que também existe uma certa interposição entre os dois tipos de cismogênese que eu coloquei. Então, o primeiro, que seria o complementar, e o segundo, simétrico, eles não necessariamente vão estar atuando exclusivamente, ou seja, você vai ter um pouco também de comportamento simétrico numa relação majoritariamente complementar, você vai ter também um pouco de relação complementar, um comportamento mais simétrico, que também acaba servindo como um certo controle, balanceando um pouco as relações. Também ele vai estar trabalhando como existe também uma certa relação de equilíbrio entre pares distintos de cismogênese. Ou seja, você tem um comportamento que ele está sendo alterado por um processo de cismogênese, porém um outro comportamento que é oposto ou que leva a um certo equilíbrio também está sendo alterado por um outro par de cismogênese. Então você, de um lado, você tem um tipo de reação que leva a um comportamento mais agressivo, você pode ter um outro tipo de relação que vai levar a um outro tipo de comportamento com uma característica de maior coesão social. Bom, então dessa forma você também vai ter o que? Essa relação entre pares distintos de cismogênese, onde um determinado tipo de comportamento vai estar evoluindo de um lado, mas um outro comportamento que também vai equilibrar isso, vai estar evoluindo de outro. É difícil um pouco colocar em exemplos assim mais práticos, porém você pode pensar, né? Você tem um tipo de comportamento ali mais voltado para uma agressividade, mas talvez um outro comportamento mais voltado para um exibicionismo, que acaba também se voltando muito ao agradar o outro, a ser bem visto pelo outro, ao orgulho, também pode estar servindo como um inibidor para esse primeiro. Ele também vai estar abordando a questão da presença de elementos externos, onde tanto uma união, uma coesão pode se formar a partir da guerra com outro povo, tanto pela presença cultural de outros povos, outras culturas. Então o elemento externo, o terceiro sujeito, ele também acaba sempre sendo uma forma
de reafirmar os traços culturais. Também uma outra questão é a interação entre as instâncias. Por exemplo, ele vai questionar como que o comportamento distinto de homens e mulheres altera, por exemplo, o comportamento das mulheres entre si. Então, como essas mulheres agem umas com as outras a partir da relação de cismogênese, né? A partir da mudança comportamental, do reflexo de comportamento que elas têm com os homens. Será que elas reproduzem um pouco das relações entre homem e mulher no interior do grupo? E isso pode se dar em diversas instâncias, tanto como é que esse comportamento desse subgrupo vai interferir no comportamento do indivíduo, ou mesmo como a interação entre culturas, de certa forma, também vai estar interferindo no interior das culturas. Então também existe essa relação entre as instâncias diferentes onde ocorre esse processo de cismogênese. E aí, por último, também, acrescentando um pouco a própria questão da mudança que é provocada por esse processo de cismogênese no comportamento dos indivíduos, isso também em muitos casos pode aumentar a interdependência, uma questão aí mais de divisão social do trabalho, trazendo um pouco do Durkheim também estamos estudando. Não vou entrar propriamente no tema do Durkheim, mas basicamente isso, você aumenta a dependência que os indivíduos possuem justamente por essa diferenciação, e você cria uma relação de dependência maior justamente por essa variabilidade de indivíduos, o que também acaba funcionando como um elemento de coesão social. E acho que é isso.